Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Meu nome é Raimundo Araújo e também sou conhecido como Professor Raimundo. E hoje vamos continuar com a leitura do livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, e chegamos no capítulo 16. E esse capítulo fala ali da celebração, que o povo de Israel e que Davi fez ali quando eles conseguiram fazer o traslado, o transporte da arca da aliança desde as terras lá de Saul, Kiriat Jearim, até Jerusalém, que era a nova morada, a nova cidade, ali é a nova morada do rei Davi, né? Então o rei Davi ele se estabeleceu ali em Jerusalém, então não fazia sentido, né, a arca continuar, né, nas terras de Saul, pois Saul já estava morto juntamente com todos os seus filhos. Então eles resolveram fazer o transporte da Arca da Aliança desde Kiriat Jearim, a terra de Saul, até Jerusalém. Só que na primeira tentativa, Davi, pela sua ignorância, ele não sabia como seria o procedimento ali para lidar com a arca, né? E eles tentaram fazer ali de qualquer maneira, fizeram uma carruagem nova para transportar a arca, mas no meio do caminho aquela carruagem balançava muito, a arca esteve prestes a cair da carruagem, e Uza, né, que era um dos transportadores, um dos cuidadores da arca, resolveu segurar a arca com a mão, e Deus o matou ali instantaneamente. Davi ficou com medo, né, vendo aquela situação, e resolveu abandonar no caso, aquela tentativa, né, e deixou a arca ali na casa de um judeu. E aquela arca ficou por 3 meses na casa daquele homem, né? Obed-Edom, se eu não estou enganado, e aquela casa prosperou muito, foi abençoada ali, porque a arca da aliança estava na casa dele. Então, na segunda tentativa, eles fizeram da maneira correta, eles levaram, no caso, os levitas, que foram os escolhidos por Deus para lidarem com a arca, né? Então, os levitas foram buscar a arca, e dessa vez eles transportaram a arca até Jerusalém com muita música, com muita alegria, com muita dança. Então, quando a arca chegou ali ela foi colocada ali na tenda que, no caso, Davi havia mandado fazer para o repouso da arca. Então eles receberam a arca ali com muita festa, com muita alegria, com muita comida, muita bebida. Então é disso que trata aí o capítulo 16. Então, antes da gente começar a nossa leitura aqui, já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa sempre levar a palavra de Deus, sempre alegria, motivação, paz espiritual e riqueza para a vida de mais e mais pessoas. Não paga nada, é totalmente de graça para você e tem muito valor para nós. Então vamos começar a nossa leitura, e para isso vamos usar aqui, como sempre, o nosso manual de instruções para a vida, e vamos abrir aqui no 13º livro, que é o primeiro livro de Crônicas, e chegamos no capítulo 16. E se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria para melhor tocar a sua vida, eu recomendo que você assista aí os vídeos dos capítulos anteriores, perfeito, para você ter este conhecimento, essa sabedoria, e deixar a sua vida mais leve e o seu caminho mais iluminado. Chegamos então no capítulo 16. Então, depois que eles transportaram a arca de Kiriat Jearim até Jerusalém, eles vão fazer uma celebração e vão festejar a chegada da Arca da Aliança, perfeito, em Jerusalém. Assim eles trouxeram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi havia armado, e ofereceram sacrifícios queimados e ofertas de paz diante de Deus. E quando Davi havia terminado de oferecer as ofertas queimadas e as ofertas de paz, ele abençoou o povo em nome do Senhor. Então Davi abençoou todo o povo de Israel ali em nome de Deus. E ele repartiu para cada um deles. E ele repartiu para cada um de Israel, tanto homem como mulher, um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E ele indicou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, para recordarem, para dar graças e louvores ao Senhor Deus de Israel.
Asaf, o chefe, e depois dele Zacarias, Jeiel e Semiramote, e Jeiel e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-edom, e Jeiel, com saltérios e com harpas, porém Asaf fazia um som com cimbalos. Então Obed-edom, que foi aquele homem onde que Davi, quando abortou a primeira, né, tentativa de levar a arca de Kiriat Jearim até Jerusalém, foi na casa de Obed-edom que ele deixou a arca ali por 3 meses. Também Benaia e Jaaziel, os sacerdotes, continuamente com trombetas diante da arca do pacto de Deus. Então naquele dia Davi entregou primeiro na mão de Asaf e dos seus irmãos este salmo para dar graças ao Senhor. Então Davi escreveu um salmo ali para dar graças ao Senhor. E entregou na mão ali, né? Entregou na mão de Asaf e dos seus irmãos. Então o Salmo diz assim: dai graças ao Senhor, clamai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Cantai a ele, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas obras maravilhosas. Gloriai-vos no seu santo nome, gloriai-vos no seu santo nome, que se regozije o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das obras maravilhosas que ele tem feito, das suas maravilhas e dos juízos da sua boca. Vós, somente semente de Israel, vós, semente de Israel, o seu servo, vós, filhos de Jacó, os seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Estejais sempre atentos ao seu pacto, à palavra que ele ordenou a 1000 gerações, a saber, do pacto que ele celebrou com Abraão e do seu juramento a Isaque, e tem confirmado o mesmo a Jacó por uma lei e a Israel por um pacto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a porção da tua herança. Então, a ti darei a terra de Canaã, a porção da tua herança. Quando ereis nada mais que poucos, e de fato poucos, e estrangeiros nela. E quando eles andavam de nação em nação, e de um reino para outro povo, ele não tolerou que homem algum fizesse o mal. Sim, reprovou reis por causa deles, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não façais mal algum aos meus profetas. Cantai ao Senhor toda a terra, proclamai dia após dia a sua salvação. Declarai a sua glória no meio dos pagãos, suas obras maravilhosas no meio de todas as nações. Porque grande é o Senhor e poderosíssimo para ser louvado. Ele também deve ser temido acima de todos os deuses. Porque todos os deuses do povo são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Glória e honra estão na sua presença, força e alegria estão no seu lugar. Dai ao Senhor, vós parentes do povo, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei uma oferta e vinde diante dele. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Temei diante dele toda a terra. O mundo se acha firmado, de modo que não será removido. Que os céus se alegrem e que a terra se regozije, e que os homens digam no meio das nações: o Senhor reina. Que ruja o mar e a sua plenitude, que os campos se regozijem e tudo o que está neles. Então as aves do bosque cantarão diante da presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. Esse aqui é um verso muito,
muito conhecido e muito importante. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. E dizei, salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos e nos livra dos pagãos, para que possamos dar graças ao teu nome, santo, e glória ao teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, para sempre e sempre. E todo o povo disse, amém, e louvou ao Senhor. Então esse aqui foi o salmo que Davi entregou ali nas mãos de Asaf, né? E que deveria ser ali lido, né, constantemente para todo o povo de Israel. Assim ele deixou ali diante da arca do pacto do Senhor, Asaf e os seus irmãos, para ministrarem continuamente diante da arca, como exigia a tarefa de cada dia. Então ele deixou ali Asaf e também os seus irmãos para ministrarem, para louvarem ali diante da arca, né? O que deveria ser feito, o que deveria ser uma tarefa de cada dia. E Obed-Edom com os seus irmãos, 68 irmãos, também Obed-Edom, o filho de Gedutum, e Osa para serem porteiros, e Zadok, o sacerdote, e os seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no lugar alto que ficava em Gibeão, para oferecer ofertas queimadas continuamente ao Senhor sobre o altar da oferta queimada, pela manhã e ao anoitecer, e para fazerem segundo tudo o que está escrito na lei do Senhor, a qual ele ordenou a Israel. Então, você veja ali que eles deixaram ali, né, que tinha já a questão das ofertas, né? As ofertas queimadas que deveriam serem feitas de manhã, né? E também ao anoitecer, né? Diariamente eles deveriam fazer ofertas ao Senhor, ofertas queimadas, tanto pela manhã como ao anoitecer. E com eles Remar e Gedutum, e os demais que foram escolhidos, que foram designados por nome, para darem graças ao Senhor, pois a sua misericórdia dura para sempre. E com eles Remar e Gedutum, com trombetas e cimbalos, para aqueles que fariam um som, e com instrumentos musicais de Deus. E os filhos de Gedutum eram porteiros. E todo o povo partiu, cada homem para a sua casa. E Davi retornou para abençoar a sua casa. Então essa foi a celebração que eles fizeram ali, quando eles conseguiram então fazer o traslado, o transporte da arca do Senhor, desde Quiriate Jearim, as terras de Saul, até Jerusalém. Por quê? Porque eles resolveram fazer esse transporte que não fazia mais sentido. O rei de Israel, que no caso era Davi, ele está residindo em Jerusalém, e a arca de Deus está longe dele, né? Está nas cidades ainda, nas cidades de Saul, pois Saul já estava morto, juntamente com todos os seus filhos. Então o novo rei resolveu fazer o transporte, o traslado da arca de Deus de Quiriate Jearim até Jerusalém. Só que na primeira tentativa de Davi, como ele não tinha muito conhecimento, era meio ignorante de como se devia lidar com a arca de Deus, ele foi e pegou uma equipe ali e resolveram fazer uma carruagem nova para transportar a arca de Deus de Quiriate Jearim até Jerusalém. No meio do caminho, aquela carruagem balançava muito, né? E um dos homens que fazia o transporte, no caso Uza, né? Ele foi segurar a arca, ele colocou a mão na arca para que a arca não caísse da carruagem. E Deus o matou instantaneamente, né? Deus o matou instantaneamente. Então Davi ficou temeroso, né, com aquela situação, e resolveu, no caso, deixar a arca ali na casa de Obed-Edom, né? E pois ele achava que Deus também iria matá-lo. Então a arca ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses, e aquela casa foi abençoada e prosperou grandemente durante a permanência da arca ali na casa daquele homem. Perfeito? Já na segunda tentativa, Davi fez da maneira correta. Agora ele tendo conhecimento, ele fez da maneira correta. E ele convocou ali os levitas
para junto eles irem buscar então da maneira, da forma correta a arca de Deus, pois eram somente os levitas que poderiam manipular, que podiam tocar na arca, né? Porque eles tinham toda uma vestimenta apropriada para esse tipo de trabalho. Então eles fizeram da maneira correta e com muita festa, com muita alegria, muita dança e muita música, eles conseguiram então transportar a arca de Deus de Kiriat Jearim até Jerusalém. E lá em Jerusalém a arca repousou na tenda que Davi havia mandado fazer para o repouso da arca, né? E eles fizeram uma grande celebração, uma grande festa, e Davi escreveu um salmo, e aquele salmo foi entregue na mão de Asaf para que eles ministrassem, para que eles celebrassem ali diariamente, né? Que eles louvassem ali diariamente a arca do Senhor. Então essa foi a nossa leitura de hoje, fizemos a leitura do capítulo 16 do primeiro livro de Crônicas, mais uma leitura de muita sabedoria para vocês. Para você que nos acompanhou por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho de inscrever-se, é totalmente de graça para você e é muito importante para nós. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu?